Fala pessoal, bom dia. Vamos lá para mais um giro de mercado. Hoje, dia 27 de abril. Vamos lá, semana terminando aí. Ontem nós tivemos a divulgação do balanço da Vale, divulgação do balanço ali da WEG. Depois eu vou fazer um comentário rápido sobre isso. Bom, o nosso Ibovão da massa ali continuou cedendo, perdeu uma região ali que era importante de briga, que é aquele nosso 50% ali da retração da Fibonacci. Mas hoje nós temos o mundo todo num risk-on, né? Todo mundo ali realizando um pouco do lucro, porque nós tivemos uma grande queda, algumas sessões de queda, tanto no mercado asiático, no mercado europeu e nos futuros norte-americanos, beleza? Bom, hoje a Ásia está no positivo, todo mundo animado aí, porque tem a primeira reunião que o novo governador do Banco Central japonês fará. A expectativa é que ele venha sair dessa política monetária ultra frouxa no Japão, certo? Mas para a decisão de hoje, pode ser que ele mantenha ainda o cenário como está, não deva mudar nada, certo? Bom, nós tivemos também ali algumas ações no governo de Singapura, aumentando, taxando um pouco mais a questão do setor imobiliário. Então, quem compra, está comprando sua segunda residência, sua terceira residência, o imposto subiu, né? Se a gente olhar aqui, vou trazer para vocês, basicamente. Então, quem está comprando sua segunda residência sai de 17% para 20%, quem está comprando sua terceira vai de 25% para 30%, e os estrangeiros vai de 30% para 60%. Ou seja, eles querem esfriar o mercado imobiliário porque estão com os preços muito altos, né? Então, isso acaba enfraquecendo ali o setor imobiliário em Singapura, né? E nós tivemos também uma informação que o yuan chinês ultrapassou o dólar em termos de moeda mais usada nas transações internacionais na China, certo? Então, isso aí já tem aquela briga entre Estados Unidos e China sobre a questão da moeda. Beleza? Bom, quando a gente olha para a Europa está positiva, mas levemente positiva, porque a preocupação ainda está na questão da crise financeira global, certo? Porque o First Republic Bank ainda continua abalando as estruturas dos investidores. Em conjunto com isso, nós temos a preocupação dos investidores em relação à política monetária do Fed, qual o tom que o Fed vai tomar na próxima reunião já em maio, beleza? Mas antes aqui eu vou deixar aquele recado para você também agora, né, que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação, aproveita que está aí, dá o like no vídeo, não deixa de dar o like não, compartilha esse vídeo com os amigos para que a gente possa fazer o giro de mercado cada vez mais pujante, mais presente aqui no nosso YouTube, beleza? Bom, olhando para os mercados europeus, mesmo com essa questão da preocupação do First Republic Bank e tal, nós tivemos os bancos europeus reportando resultados positivos. Nós tivemos o Deutsche Bank, né, que é o banco na Alemanha, subindo aí 2,3% depois de registrar seu 11º trimestre consecutivo com lucro. Então, mostrando que o banco alemão passou tranquilamente por essa turbulência financeira, certo? Nós tivemos o Barclays também, que é um banco lá no Reino Unido, subindo 4,3%. Então, o setor financeiro na Europa subindo, né? Está em alta devido aos bons resultados que os bancos vêm reportando, beleza? Olhando aqui para os Estados Unidos, os futuros norte-americanos estão subindo nessa manhã. O futuro S&P estava subindo 0,5% ali, na casa de 0,5%. Futuro Nasdaq subindo acima de 1%. Todo mundo impactado aí pela questão da Meta, né? O grupo Meta, a empresa, que é detentora aí do Facebook, ela reportou bons resultados, fez boas declarações. Isso animou os mercados, então isso acaba jogando as Big Techs para cima, e as Big Techs impactam bastante no índice S&P. Beleza? Então, acaba o índice S&P, os futuros norte-americanos, subindo, depois de ter algumas sessões de queda, certo? Ontem as bolsas caíram, ainda com essa preocupação do First Republic Bank, ainda mais depois que o FDIC, né, que seria o nosso FGC aqui no Brasil, ele acabou limitando a ida do First Republic Bank ao empréstimo do Fed, certo? Então, todo mundo fica meio que preocupado com a saúde financeira de um banco regional, porque lá nos Estados Unidos não é como aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil nós temos poucos bancos dominando o mercado, certo? Lá não, lá você tem muitos bancos e muitos bancos regionais, certo?
Então, o First Republic Bank é um banco regional, teve uma saída de depósito muito grande, na casa de 105 bilhões, e isso acaba, se ele for buscar o empréstimo que o Fed, o FDIC e o Tesouro, né, norte-americano colocaram à disposição dos bancos, isso acaba gerando um problema maior ainda. Então, o FDIC limitou a saída do First Republic Bank. Hoje, os investidores estarão olhando ali para o PIB norte-americano, depois eu vou mostrar aqui na agenda, e vamos aqui para o nosso Ibovão. Mas antes, vamos aqui no nosso petróleo, o petrolão subindo aí 0,30%, então está positivo, isso pode impactar na nossa Petro, certo? E nós temos aí o minério de ferro também subindo na casa de 0,56%. Então, isso pode animar também as nossas mineradoras. Beleza? Bom, olhando aqui, deixa eu só tirar o meu resumão, né, que é o relatório que eu passo para os meus clientes, que são atendidos por mim na XP. Então, esse relatório de análise macro eu passo para eles, que é uma visão particular. Então, eu faço esse atendimento. Beleza? Só para justificar o PDF, é o TXT ali. Bom, olhando o nosso Ibovão da massa, depois eu passo aqui o calendário, nosso Ibovão cedeu aí 0,8%, cedeu forte. Nós tínhamos aqui uma linha importante que nós falamos ontem, né, que foi aquela nossa, assim, os 50% de retração da FIBO, né, que eram em 102.600 pontos. Então, perdeu. A média móvel, você que ainda não assistiu o Giro de Mercado, o Descomplicando Finanças de ontem, que saiu ontem, depois entra aqui no canal, busca aí na playlist lá do Descomplicando. Eu estou fazendo uma série de análise técnica, onde ontem nós falamos sobre as médias móveis. Olha a média móvel de curto período, né? De 10 períodos aqui, curto período. Empinando para baixo, trazendo para baixo, a média móvel do médio prazo também de 20 períodos, empinando para baixo, a média móvel de curto quase cruzando a de 20 para baixo, perdendo os 50% aqui da FIBO, perdendo basicamente aonde nós tínhamos uma LTA traçada, né? Uma linha de tendência traçada, uma linha de tendência de alta traçada, perdendo essa região. Ou seja, tende a buscar os seus 101.300 pontos ou aqui, né, nessa região, onde tem um outro momento de briga no nosso Ibovão da massa, que são nos 100 mil pontos, beleza? Então, pode vir. A tendência é que venha buscar, beleza? Só que hoje o mundo está num risco on, né? Vamos botar assim. Então, o mundo está olhando, os futuros norte-americanos tendenciando a abrir positivo, os índices europeus estão no campo positivo, os índices asiáticos também no campo positivo, devido aos resultados que as empresas vêm reportando. Só que hoje tem a questão do PIB norte-americano para sair, que pode mudar o humor do mercado. Nós temos a questão aqui no Brasil sobre o arcabouço fiscal, que nós já tivemos falando um pouco do arcabouço ontem. O IPCA veio um pouco abaixo do esperado, porém, com a pressão ali com a pressão dos núcleos, né, em termos assim, positivos. Vamos botar assim, o IPCA deu a leitura foi positiva em relação à inflação, beleza? Então, depois aqui eu vou mostrar para vocês. Só que nós temos aí a dívida pública continuando alta, né, subindo, está aí na casa de próximo, um pouco abaixo dos 6 trilhões de reais, né, que fechou ali em março. Então, teve uma alta aí de 0,6%. Então, como o Campos Neto falou lá no Senado, sobre a questão que, para baixar a Selic, não é somente a questão da inflação, mas também tem aquela disponibilidade dos rentistas emprestarem dinheiro para o governo. Isso mostrou nesse relatório da dívida pública, né? Então, nós tivemos esse aumento da dívida pública, mas nós tivemos também pouca gente, né, buscando o empréstimo, emprestando dinheiro para o banco. A questão da liquidez do banco, ela saiu
de 6 meses ali para 9 meses, sendo que você tem ali uma dívida que conseguiu até ser alongada de 3,9 para 4,09, então anos, né? Então você conseguiu alongar um pouco mais a dívida e o custo dessa dívida está em 11,1% ao ano. Beleza? Bom, o Congresso vai instalar aí a comissão parlamentar mista, isso é uma bomba de... não é uma bomba de fumaça porque foi uma cagada, né? Vamos botar assim. Foi uma cagada ali onde teve a exoneração, né? Na verdade, o pedido de demissão do ministro que estava envolvido ali, teve a sua imagem divulgada naquele ato de 8 de janeiro, né? Que invadiram o Congresso e tal, fez aquela quebradeira toda em Brasília. Então, teve ministro do governo atual que estava envolvido. Então, essa comissão parlamentar, isso tende a atrasar um pouco mais. A Tebet fala que não, mas isso acaba impactando, né? Nós tivemos ontem o STF também, o STJ, na verdade, o STJ aí, que ia começar a julgar aí uma ação sobre a questão de um acréscimo, né? Ia gerar um acréscimo ali de 90 bilhões de reais na arrecadação aos cofres públicos, né? Isso aí estava falando o seguinte: excluir o benefício fiscal que estava relacionado ao ICMS na base, né, de cálculo do imposto de renda da pessoa jurídica e da contribuição social sobre o lucro líquido. Então, se excluir o ICMS na base, o que acontece? As empresas terão que pagar mais impostos e isso vai aumentar a arrecadação do governo. Quando tem esse aumento da arrecadação do governo em relação, né, a tributos, isso acaba virando preço nas empresas, certo? Ou vira preço nas empresas, ou simplesmente a empresa fala, ó, aqui nessa região que eu coloquei a minha empresa, meu parque fabril, não é mais interessante, vou sair daqui. Ou seja, gerando demissão, baixa renda da população, e isso é ruim para a economia. Por isso que o Campos Neto voltou a falar, mencionou sobre isso. O arcabouço fiscal é bom? É bom, em termos de limitar o gasto. Só que isso não faz com que o Banco Central venha baixar taxa de juros. Por quê? Quando você aumenta a arrecadação através de impostos, isso vira preço na maioria das empresas, quando não gera desemprego, porque aí a empresa pode achar que não é mais interessante ficar naquela região e sair, fecha seu parque fabril e vai para uma outra região ou simplesmente sai do país. Beleza? Se for uma empresa estrangeira. Agora, se for uma empresa que vai conseguir absorver o aumento do custo, o que vai fazer? Esse aumento de custo vai reduzir a margem, reduzir o lucro. Quem montou a empresa quer dinheiro. Quem montou a empresa para ganhar lucro, para ter lucro, para gerar caixa, para botar dinheiro no bolso. Quem montou a empresa fez isso, certo? Num primeiro momento. Agora, se isso for reduzir o lucro, o que o empresário vai fazer? Isso vira preço. Virando preço, o consumidor vai pagar mais. O consumidor pagando mais é um impacto na inflação, ou seja, dificulta o Banco Central baixar a taxa de juros. Então, por isso que ele falou que o corte de gasto público, ele impacta muito mais na redução da Selic do que o aumento da arrecadação. Até porque, se não reduzir o gasto, o déficit não cede, e se o déficit não cede, o governo tem que pegar esse valor, jogar isso no tesouro, né? Então emitir títulos de dívida, e a disponibilidade do rentista ir lá e emprestar o dinheiro para o governo, e o governo com isso conseguir sanar as suas contas, né? Rolar essa dívida aí para frente, beleza? Bom, depois disso tudo, vamos olhar aqui, nós tivemos a divulgação da Vale, né? Vamos olhar aqui a Vale, que a Vale divulgou o seu resultado ontem. A Vale que chegou até mesmo ficar um pouco positivo frente à sessão anterior, mas logo depois nós tivemos aí uma leve queda, mas fechou acima do fechamento anterior, na questão ali de 0,39%. Ontem a Vale divulgou seu balanço, o balanço não veio tão bom, então nós tivemos receitas abaixo do trimestre anterior, receita abaixo do mesmo período do ano anterior e, consequentemente, os lucros, certo? Isso foi muito impactado na questão do preço do minério de ferro. O preço do minério de ferro caiu bastante, então isso acabou prejudicando a questão do EBITDA da Vale, certo? Então isso pode impactar na empresa hoje, até porque as ADRs lá no pré-market nos Estados Unidos já está cedendo na casa aí de 2%, certo? Então vamos olhar aí
o que vai acontecer com a nossa querida Vale. Meus clientes que têm Vale na carteira, depois eu vou fazer um áudio para vocês ficarem atentos o que fazer com a nossa posição em Vale. Beleza? Bom, olhando a doleta, o dólar descansando aí em cima da média móvel de 200, né, de 200 período no mensal. Vamos olhar aqui no diário como é que está o dólar. O dólar ontem que ficou bem travado, a galera que aí estava operando o dólar ficou bem travado, tentando uma alta mais forte, mas não conseguindo, até porque o índice DX no mundo está fraco, certo? Então o índice DX pressionando o dólar, porém aqui internamente nós tivemos até aqui os DIs bem mistos, né? A ponta longa de juros cedendo, mas a ponta curta estava em alta. Então, ontem foi um dia que a galera que estava no curto prazo ali do giro, operando o índice, operando o dólar, foi um dia que a galera, possivelmente a maioria, perdeu dinheiro, né? A maioria já perde dinheiro no giro do day trade. Mas ontem a galera deve ter sofrido bastante, porque foi um dia muito travado. Então, por isso que eu falo para vocês do curto prazo, muita paciência, não saiam operando assim à torta e à direita. Não é todo dia que gera operação, beleza? Você não tem que estar todo dia no mercado. Então, foi um dia muito parado, onde nós tivemos aí dólar caindo, nós tivemos levemente positivo ali, mas também em alguns momentos, né, em queda. Nós tínhamos ali índice caindo, nós tínhamos os DIs totalmente mistos. Então, foi um dia que, basicamente, na minha opinião, quem estava operando não era para ter operado. Beleza? Bom, vamos para a agenda de hoje. Hoje nós temos aqui a inflação, o IGPM, né, que vai sair às 8 horas da manhã. A previsão é de uma queda de 0,5% aí na inflação. O consenso era de menos 0,77% e o anterior foi 0,05%, praticamente neutro, né? Nós temos aí às 9h30 da manhã o crescimento trimestral do PIB norte-americano, a previsão é de 2,3%, o anterior foi de 2,6%. Então aí uma leve queda no PIB devido à questão das atividades econômicas já começarem a se retrair, né? Os pedidos iniciais de seguro-desemprego, esse é um índice interessante, né? Um indicador interessante para a gente olhar, até porque o Fed vai estar olhando também para o mercado de trabalho. E o mercado de trabalho ele é um indicador de uma recessão, né? De uma leve recessão. Então, isso pode vir a acontecer. Por isso que os investidores têm olhado bastante, assim como o Fed, para o mercado de trabalho. Beleza? Fora isso, nada mais, né? Aí temos as vendas pendentes de casa usada, mas isso faz pouco preço. O preço mesmo no mercado, o humor do mercado vai estar direcionado aqui. Crescimento do PIB e o índice, os pedidos iniciais de seguro-desemprego. Aqui que está a movimentação do mercado, beleza? Fora que aqui no Brasil, o que está ditando é o arcabouço fiscal. Então, toda fala que venha a vir do planejamento através da Tebet, da Fazenda através do Haddad e do Banco Central através do Campos Neto, isso movimenta mercado. As falas dos outros, até mesmo do presidente falando ali, o presidente também pesa bastante, né? Mas só que o presidente já está naquela questão de levantar a bandeira e falar assim, baixa a taxa de juros, baixa a taxa de juros. Então, virou meio que um papagaio, né? Repetindo sempre a mesma fala. Mas não adianta, né? O Campos Neto já falou, não vou baixar a taxa de juros de forma aleatória, vai ser tecnicamente. Então, o governo, a ala econômica do governo precisa mostrar ações que venham a movimentar a ponta longa dos juros para baixo, que é isso que acaba movimentando, fazendo com que a expectativa dos juros venha a cair. Beleza? Bom, recado dado. Muita atenção com o capital de vocês. Hoje, a galera do longo prazo, vocês estão sendo sócios de empresas. Pensem nisso, vocês não compram índice, vocês compram ações, beleza? Então, olhem o resultado da empresa que vocês estão comprando, certo? Entendam o panorama, o que afetou de fato a empresa, porque tão importante quanto saber como ela caiu, qual o preço que ela está hoje, por qual motivo ela caiu. Porque quando esse motivo for resolvido, a empresa tende a voltar a subir. Beleza?
E a galera do curto prazo, do giro de mercado aí, do giro de mercado do day trade, muita atenção com o capital de vocês, beleza? Então, forte abraço, pessoal. Até amanhã com mais Descomplicando Finanças, não, com mais giro de mercado. Valeu!